Tai Sensei, pode nos contar a história da família imperial japonesa? Você faz umas perguntas que eu vou ter que remontar lá atrás. Hum, Como é que nasce a família imperial? Na época em que eram tribos ainda, estou falando do século I a terceiro mais ou menos, né? E à medida que as tribos vão se disputando, chega um momento em que vão predominar dois clãs fortes, mas para assegurar a sua supremacia, a tribo vencedora vai, como é que eu diria, difundir, não é, a ideia de que ele descende dos deuses. hum, E é aí que nasce essa ideia do Deus divino, perdão, do imperador divino, descendente dos deuses. E aí eles vão adotar toda uma mitologia em que vai explicar como é que, né, os deuses que habitavam os céus descem às terras, vão povoar as terras, e ali nasce então o clã imperial. Tá? hum. E assim a história vai oficializar esta figura e vai então começar a família imperial considerada divina até a Segunda Guerra. Certo. Agora, o que eu tenho que deixar claro é que nunca se quebrou essa ordem, né, do clã imperial. Mas devo dizer que não é linhagem direta. Tá. De vez em quando passa para o irmão, passa para o sobrinho, volta para. Então, há vários momentos da história do Japão em que a coisa vai subdividir, vai criar seus ramos, mas sempre dentro do clã imperial. Ouvi dizer que já existiram imperadoras também, é verdade isso? Sim, o que é a história, né? Hoje se discute se uma mulher pode ou não assumir o trono imperial, mas a história, aliás, a primeira soberana, eu chamo de soberana porque ainda não tinha sido criado o império, não havia esse título de imperador, mas a que comandava a tribo mais forte do Japão é uma mulher, é a que Hum, consta da história, uhum. tá? Himiko é o seu nome e ela era uma mulher. Na antiguidade foram muitas as imperadoras. Eu chamo de imperadora aquela que assume o governo, né? E de imperatriz a consorte, a esposa de um imperador. Então, na antiguidade era muito comum. Inclusive imperadores que acabam abdicando, mas depois retomam o trono, enfim, há várias histórias de imperadora. A questão de privilegiar a linhagem masculina é coisa recente. É coisa Hum. recente. É depois da guerra que veio essa a influência do Ocidente, né? Então, que teria que ir pelo tronco masculino. Mas o que eu queria dizer antes disso é que, inclusive, na história do Japão, não era um imperador monogâmico, ele tinha várias esposas, Uhum. esposas inclusive oficiais, existia a categoria de imperatrizes. Olha só. Inclusive, para fazer parte desse rol, né, da elite da corte japonesa, tinha que ser de famílias proeminentes. Uhum. Né? Então, por isso que eu digo, não é uma linhagem direta, entendeu? Aham, Sempre aham. do filho, 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 não. Pode ser de filhos, de esposas diferentes, depois há momentos de turbulências em que passa para o sobrinho, porque não tem filho homem, e assim vai, né? E recentemente, quer dizer, nos últimos anos, depois do imperador, Meiji Taisho, a partir do imperador Taisho, passou-se a adotar a monogamia. Então não Hum. existem mais as consortes, né? As Certo. várias categorias de imperatrizes. E é interessante que foi coincidiu com o momento da modernização do Japão, não é? Exatamente. Como o imperador Meiji é aquele que ainda fazia parte, quer dizer, ele viveu o período Edo, né? Aham. E ele vai ser, como é que eu diria,
colocado no trono como a representação máxima, quer dizer, acaba com a categoria, né, a classe social dos samurais, então passa-se a ser o representante máximo da nação, e ele vai já trazer ainda as influências do período anterior, que é o período Edo. Né? Então ele já assume o trono com suas esposas. Então, apesar de ele ser o primeiro imperador, vamos dizer assim, da modernidade, ainda, inclusive essa coisa da monogamia veio muito do Ocidente, né? Ainda não estavam disseminadas dentro da sociedade japonesa, principalmente no monumento político-social. Agora, o filho do imperador Meiji já entra nesse sistema de o imperador ter apenas uma esposa. Que é o imperador Taisho. Que é o imperador Taisho. Então, Taisho, Showa, deixa eu ver se eu lembro. Taisho, Showa, Heisei, perdão, e Deiwa, todos são imperadores com uma esposa apenas, uma imperatriz. Aproveitando que a senhora mencionou os nomes, os imperadores, tudo isso são nomes de eras do Japão, né? Acho que vai acabar abrindo um parêntese aqui, mas o Japão é marcado pelo entornamento do imperador, certo? Exatamente. Então, já que você está falando de família imperial é importante para marcar, inclusive, os momentos históricos. Então, há uma contagem dupla, digamos assim, de anos. Principalmente depois da era Meiji, quando eu falo era Meiji, eu estou me referindo à segunda metade do século XIX. Tá? Que é quando o Japão abre as fronteiras para o Ocidente. E vem então todo o pensamento, a filosofia, os valores do Ocidente, inclusive o calendário. Então o calendário gregoriano passa a ser adotado neste período da modernidade. Então hoje adota-se o ano de 2026, acompanhando, porque o Japão não pode ficar fora, né? Claro. Da evolução universal. Então adota-se a denominação de nosso ano atual como 2026. Mas, respeitando a tradição japonesa, principalmente em documentos oficiais, continua-se adotando a denominação de acordo com o entronamento do imperador. Então, cada vez que muda o imperador, muda o nome, a contagem do ano. Tanto é assim que, quando o imperador Taisho assume o trono em 1912, 1912 é contado como o primeiro ano da era Taisho. Então, tem duas denominações. Senkyu Hyakuju Ninen, ou seja, 1912, de acordo com o calendário gregoriano, mas também era denominado Taisho Ichinen. E assim vai. O seu filho Hirohito vai assumir o trono em 1926. Então, a partir de 1926, termina a era Taisho e começa a era Showa. E assim vai. E hoje nós estamos no 8º ano da era do atual imperador, que é o imperador Deiwa. Certo. Tá? Então, este ano é Nisen Niju Rokunen 2026, de acordo com o calendário gregoriano, mas também é denominado Deiwa Hachinen, 8º ano da era Deiwa. Perfeito. E a senhora se referiu ao imperador Hirohito, né, o atual imperador Naruhito. A gente está chamando pelo nome, mas por que a gente não chama pelo sobrenome? Porque, veja, como contei agora na história, eles são tidos como filhos divinos, filhos dos deuses. E a deusa que vai dar origem, segundo a mitologia, naturalmente, a esta família, é a deusa Amaterasu. Os deuses não têm sobrenome. Então adotou-se esta tradição de serem conhecidos, enquanto não assumem o trono, pelo seu nome de nascimento. Então, nosso imperador atual, o nosso do Japão, o imperador Reiwa, ele era conhecido como Naruhito antes de assumir o trono. Então, ele teve
nome de infância Naruhito até assumir o trono, passando a ser conhecido como o imperador Deiwa no momento em que ele assume o trono. Perdão, assume o trono. Que interessante. Por isso que é um pouco confuso, sabe? Você precisa estar muito em dia com esse costume, porque, como eu disse, oficialmente ainda se adota essa denominação por era. Certo. Mas Tai Sensei, queria entender também se os imperadores, a família imperial, eles exercem algum cargo político, se eles têm esta influência na política japonesa. Não. Quer dizer, é, eles são filhos de deuses, né? Então eles sempre foram considerados a personalidade que governa, mas não é governa. Antigamente, sim. Na antiguidade, o imperador tinha um poder efetivo, poder político efetivo, de decisões políticas. Hoje, ele representa a nação. Certo. Então, quem vai governar é o parlamento. Tá? Então tem o parlamento, como é que é? Império parlamentarista, eu não sei qual a denominação oficial, mas enfim, tem o imperador que vai representar, então, em questões diplomáticas, né, para representar o Japão fora do Japão, é o imperador ou a família imperial, Sim. os seus parentes diretos, príncipes e herdeiros, né? Agora, quem vai governar politicamente é o parlamento. Certo. São duas instâncias. É que nem na Inglaterra. Existe a rainha e existe a Câmara que vai governar politicamente. E a senhora falou que os imperadores, né, a família imperial, são descendentes diretos dos deuses. Então, eles estão vinculados do ponto de vista religioso também? Eles representam o shintoísmo japonês? Sim, o imperador japonês, por ser descendente de deuses, ele é o chefe maior do shintoísmo, é o que representa o shintoísmo no Japão. É como se fosse rei e papa ao mesmo tempo, fazendo uma analogia bem grosseira. Bem grosseira seria isso, porque o que é o shintoísmo? O shintoísmo é o pensamento, ou a filosofia, se assim pretenderem, pré-existente à formação do Estado japonês, ou seja, desde os tempos primitivos, criou-se, em toda a história, em todos os povos, né? Todo povo tem o seu mito, tem as suas lendas. Então, a partir dessas lendas, em cima dessas lendas é que se criou o shintoísmo, que nada mais é do que o culto aos deuses. Eu digo deuses no plural, porque no Japão não existe uma entidade única, absoluta, como é o Deus, com o D maiúsculo aqui no pensamento cristão, né? Judaísmo judaico-cristã tem essa ideia de uma entidade onipresente e absoluta que governa, né, tudo que é seu lado. Agora, o shintoísmo não. Ele tem vários deuses, inclusive deuses personificados, né? Que é o caso da Amaterasu, a deusa do sol, o Tsukuyomi, deus da lua e assim por diante. Mas também a natureza. Certo. Deus das águas, Deus da tempestade, Deus da terra e assim por diante. Então, na antiguidade, utilizou-se desta crença que existia no Japão para legitimar a força, né, o poder da família imperial. Exato. Então foi, vamos dizer assim, uma estratégia adotada pelo clã preponderante, dominante, né, para assegurar a sua autoridade, digamos assim. Então, durante século a seculorum, né, por séculos e séculos, adotou-se esta ideia de imperador Deus. Por isso que mesmo quando ascende a classe guerreira, sempre se respeitou a corte imperial. Então, há momentos de briga, de disputa, mas sempre subserviente ao imperador Deus. Perfeito. E uma coisa que me chamou a atenção lá atrás é que a senhora comentou que até a Segunda Guerra Mundial eles eram venerados como deuses. Sim. O que vai acontecer? O Japão vai perder a guerra e vai haver, então, um governo de ocupação, né? Comandado pelo general MacArthur, um americano, norte-americano.
Quando ele vai tomar, digamos assim, o poder sobre o arquipélago japonês, ele vai exigir que o imperador deixe de lado essa sua aura de divino. Uhum. Por quê? Porque os americanos interpretaram que o Japão resistiu até o fim, porque era muito forte essa ideia de servir ao imperador Deus, mesmo com o sacrifício de suas vidas. Uhum. Né? Então, para acabar com este, aspas, fanatismo, impôs-se que o imperador passasse a ser considerado humano como todos nós. Certo. Então foi uma mudança de paradigma bem grande que os japoneses tiveram nesta época, né? Foi, mas você sabe que essa questão de é secular, é milenar, né? Uhum. Então, ainda hoje há um culto muito grande à família imperial. Culto que eu digo não é aquele culto, mas eles respeitam. Tanto é que no segundo dia do ano novo, né? Acho que sempre no dia 2 de janeiro, existe um rito, né, de aparição de toda a família imperial na sacada do palácio com o público para saudar. Certo. E é um público enorme que acorre ao palácio no dia 2 de janeiro para só ver, né, ao vivo a família imperial. E quando eu digo família imperial, é desde o imperador, atualmente nós temos o imperador emérito, então os pais do imperador atual, irmãos, sobrinhos, até onde a família imperial é hoje considerada, ou seja, até os irmãos, como o imperador emérito, o anterior, que abdicou em favor do atual, é o imperador Heisei, que abdicou em favor do imperador Reiwa, os irmãos do imperador Heisei, muitos deles já falecidos, mas as viúvas participam desse séquito. Então é toda a família imperial, até onde a família direta, né, de relação direta, se apresenta na sacada. Tem toda uma sequência, né, em que eles se apresentam e estão lá aguardando a saudação do imperador pela chegada do novo ano. Então existe este, eu não sei se eu diria adoração, mas pelo menos o respeito a essa entidade que representa a nação japonesa. Perfeito. Nossa, Thaís, é muito interessante essa história toda. Acredito que está todo mundo bastante admirado, né? Posso dizer mais uma coisa? Inclusive, até a imperatriz Showa. As imperatrizes eram da família, não digo divina, mas nobiliárquica. Eram descendentes de clãs nobres. Certo. Com a predominância do clã Fujiwara. Fujiwara, que foi o clã que surgiu na história lá no século X, mais ou menos. No auge da aristocracia japonesa, né? Exatamente. Então, não digo que todas foram, mas muitas das imperatrizes, se não diretamente, mas são descendentes deste clã Fujiwara. A partir da imperatriz Michiko, que é a imperatriz do imperador Heisei, passaram a ser da plebe, digamos assim. Olha. São as primeiras imperatrizes não nobres da história japonesa recente. Então as coisas realmente estão mudando aos poucos, né? É o correr do tempo, né? Existe certas aí a questão da denominação dos anos é um exemplo. Então a restauração Meiji trouxe muitas modificações nos valores, na sociedade, nos cultos do Japão. Entendi, Thaís. Muitíssimo obrigado por esta aula. Inclusive, gostaria de convidar a quem está nos assistindo a conhecer o nosso curso Evolução da Sociedade Japonesa, que tivemos vários episódios que a Thaís Sensei comentou, que a gente perpassa, né, por meio de aulas contextualizadas por períodos históricos, né, Thaís Sensei? É mais ou menos isso. Eu faço assim uma viagem muito rápida, né, sobre a evolução da sociedade japonesa,
desde que a gente tem notícias, né, desde Uhum. as eras primitivas até os dias de hoje, mas assim, em grandes momentos apenas. Tá? Perfeito. Não chego a entrar em muitos detalhes. Sim, sim, mas para quem tiver interesse, né, na história do Japão, sobre a questão da família imperial, que são protagonistas, né, do jogo político que acontece ao longo desses períodos, pode ser que te interesse este conteúdo. Basta clicar no link da descrição, ela está sempre à venda para você ter todas as informações. É No isso aí. mais, pessoal, muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Deixe seu like, comente aí que tipo de temas vocês querem que a Thaís Sensei discorra aqui no nosso canal do YouTube. E esperamos que vocês tenham aproveitado todo o conteúdo que estamos trazendo aqui nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima semana. Sayonara. Sayonara!